Você ouve Estadão no ar. Rádio Estadão, falando em saúde. Hoje no Falando em Saúde, a gente recebe o Dr. Cláudio Fernandes Correia. Ele é neurocirurgião funcional e coordenador do Centro de Dor do Hospital 9 de Julho. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, como vai? Obrigada por participar aqui com a gente. O nosso assunto hoje é a dor visceral. Então eu já convido você que está acompanhando aqui o Estadão no ar, pode participar e mandar a sua pergunta. Para fazer isso, você pode mandar um torpedo para o 50093, coloca a palavra Estadão e depois a sua pergunta. Não se esqueça de assinar. Eu estou publicando aqui no Facebook da rádio, facebook.com/Rádio Estadão, a foto aqui do Dr. Cláudio. Pode perguntar também pelo Facebook ou pelo Twitter, é só colocar o Jogo da Velha Rádio Estadão. Ainda tem o e-mail, estadãonoar@estadão.com. Doutor, primeiro eu queria saber qual é a diferença, né, da dor e da dor visceral. O que é a dor visceral? Bom, até é importante, que é muito comum a pergunta, é a diferença entre uma dor que é doença e uma dor que é um alerta. Uhum. Porque tem pessoas que têm medo de falar sobre a dor, achando que tratando esse fenômeno doloroso, desagradável, incomodativo, ele pode perder a percepção da dor em outras circunstâncias que é importante. Então, toda vez que nós falamos num tratamento da dor, nós falamos nesse tratamento quando ela deixa de exercer aquele caráter de alerta. Uhum. Porque, é claro, se você tem uma dor, por exemplo, vai ter um infarto do miocárdio, um infarto do coração, no caso, e começa tudo com uma dor no peito, às vezes irradiada até para o braço. Uma cólica pode denunciar, às vezes, um processo inflamatório dentro do abdômen. Se você está jogando bola, tem um trauma na perna, talvez se você não tivesse dor, pode haver até uma fratura, e se não tivesse dor, não iria procurar atendimento. Mas ela protege, então, né? Exatamente, ela é protetora, ela é um alerta. É isso que chama a atenção do paciente de que alguma coisa não está bem. Uhum. Quando há um nexo causal muito evidente, se houve um trauma, houve uma batida, um acidente, fica claro, estabelecido esse nexo entre aquele evento e o fenômeno doloroso. Um alerta para você cuidar daquilo, Exatamente. Né? Agora, quando existe um fenômeno que mesmo tendo sido tratada a causa principal, e esse fenômeno doloroso persiste, continua incomodando, é diário, às vezes 24 horas por dia. Vamos lembrar aqui o herpes, que o pessoal chama de cobreiro. Às vezes a fase do herpes, da lesão dermatológica já passou, já faz um ano que passou, e a dor continua existindo, uma dor em queimação, uma dor em pontada, fisgada, extremamente, às vezes, intensa, né? E isso realmente é péssimo, porque piora a qualidade de vida, traz um dissabor muito grande ao paciente e aos seus familiares também. Uhum. Então, esta é a dor que deve ser tratada. Aí, nesse universo, existe, elegido aí pela Sociedade Internacional para Estudo da Dor, que de outubro do ano passado até outubro deste ano, ficou a dor visceral como sendo a dor de destaque, chamando a atenção de profissionais e pacientes, pessoas de maneira geral, sobre esse tipo de dor. Então, dor que acomete vísceras. E aí vem o primeiro detalhe, o que são vísceras, são as vísceras, né? Então, são estruturas geralmente sólidas, que podem até conter cavidades também, mas que está ou no interior da cabeça, do tórax, do abdômen e da pelve. Essas são as vísceras que a gente que foram aí eleitas para ser chamado a atenção durante esse período de um ano. Bom, e aí a dor visceral, por que ela acontece? É interessante porque algumas vísceras praticamente nem têm receptores para dor. Para começar, o encéfalo, né? O cérebro mesmo, ele não é dolorido, ele não tem dor. O que é dolorido são os seus revestimentos, as suas membranas. A mesma coisa, o pulmão, o fígado, o rim, são estruturas, são vísceras, né? E que não tem uma inervação sensitiva muito adequada, mas cujo revestimento delas é extremamente inervado por terminações sensitivas e vão denunciar a dor. Então, no caso do cérebro, são as meninges. As meninges são envoltórios que separam, por exemplo, o osso do cérebro. Membranas, algo são assim? Membranas.
Existe no caso da pleura, que separa o pulmão da caixa torácica, né? E aí você tem outras, o peritônio, por exemplo, no abdômen, que é uma membrana também que isola da musculatura do abdômen, da pelve, o conteúdo visceral que tem dentro dessas cavidades. E aí essa dor visceral, ela surge por conta de algum problema, doutor? Ou sim, ela pode surgir por processos inflamatórios, por processos neoplásicos ou tumorais, e por traumas também, são causas as mais comuns delas. Um processo inflamatório, né? Por exemplo, uma pancreatite, que é um processo inflamatório do pâncreas. Ele pode cursar, evoluir com muita dor na região do abdômen. E aí isso é válido para outras vísceras da cavidade abdominal e pélvica. No caso da mulher, por exemplo, processos inflamatórios nos anexos, como no ovário, no útero, né? E de maneira geral, a bexiga também, que é outra víscera, né? Uma cistite, que é um processo inflamatório da bexiga, pode gerar desconforto e dor. O baço também tem seu fenômeno doloroso por um processo neoplásico ou não. Mas aí então, pelo que eu estou entendendo, uma linha tênue mesmo, que divide a dor que é causada por um problema que tem que ser solucionado por alguma doença, e a dor visceral, é isso? Isso. Aqui tem 3 aspectos interessantes, que a víscera, você não consegue vê-la, assim, né? Olhando para um paciente, você não está enxergando a víscera. É diferente, por exemplo, quando você fala que tem uma dor no punho, ou na mão, e às vezes você está olhando e vê que ali tem uma mudança de coloração, está inchado, então é diferente. Essa você não vê. Segundo, nós falamos aqui que essas vísceras têm às vezes poucos receptores de dor no seu interior. E o terceiro fator, que é um pouco mais técnico e científico, é que as vias de condução desta sensibilidade dolorosa, no caso das vísceras, se faz também com a parte somática, que não tem nada a ver com dor. Então, é por isso que muitas das vezes é um pouco difuso a dor da víscera, não é tão simples de ser interpretada, e às vezes a manifestação dolorosa de um processo da víscera é muito à distância dela. Vamos dar um exemplo. Às vezes um câncer de pâncreas começa com uma lombalgia, uma dor lombar. E olha que perigo. A dor lombar é talvez a segunda mais prevalente dor que tem no planeta. Só perde das cefaleias, dores de cabeça. Então, como é uma dor muito prevalente, às vezes com dor lombar ele vai aonde? Vai num ortopedista, vai num traumatologista. Vai fazer massagem, vai fazer fisioterapia, um monte de coisa, raio-x dessa região, e o problema pode estar muito bem localizado lá no pâncreas. Então é preciso ter um pouco de experiência, noção, porque aí vem outros dados da chamada semiologia, que você investigando, ouvindo, vai chegando a essa possível conclusão de que pode ser uma dor visceral. Tá certo. Bom, e aí qual é o tratamento para dor visceral? Depende da causa dela? Depende, evidentemente, da causa dela, mas muitas das vezes você pode focar o seu atendimento no alívio da dor, evidentemente procurando elucidar a causa e tratando também a causa. São duas coisas que podem ocorrer paralelamente. Muitas das vezes você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tratando a causa. Se existe um tumor, por exemplo, que está envolvido com a geração do fenômeno doloroso, e você trata o tumor, pode ser que isso já melhore o quadro de dor. E pode ser que não. Então você pode, além de tratamento da causa primária do problema, que inclusive levou à dor, você pode ter que tratar só o fenômeno doloroso. E aí tem os plexos, tanto no abdômen, que é o plexo celíaco, que dá maior suprimento de inervação dessas vísceras, quanto o plexo hipogástrico na pelve, que também supre essa inervação de órgãos, vísceras situadas na parte baixa do abdômen. E aí você foca o tratamento nessas estruturas.
Olha, o doutor Cláudio Fernandes Correia, ele é neurocirurgião funcional, coordenador do Centro de Dor do Hospital 9 de Julho. Ele continua aqui com a gente, falando sobre a dor visceral. E você manda aqui a sua pergunta. Já tem aqui uma pergunta de um ouvinte, o Renato. Pode continuar mandando 50093. Coloca a palavra Estadão e depois a sua pergunta aí pelo torpedo do celular. Pode perguntar no facebook.com/Rádio Estadão. No Twitter é só colocar a hashtag Rádio Estadão. Ou pode mandar um e-mail aqui pra gente, estadãonoar@estadão.com. Agora são 9h21, a gente continua aqui falando com o doutor Cláudio Fernandes Correia. Ele é neurocirurgião funcional, coordenador do Centro de Dor do Hospital 9 de Julho. Nosso assunto é a dor visceral. A gente tá aqui para responder, né? O doutor tá aqui para responder suas dúvidas. Manda pra gente 50093, isso se você quiser mandar torpedo. Pelo seu celular, coloca a palavra Estadão e depois a sua pergunta. Pode participar também aqui pelo Facebook da Rádio Estadão, facebook.com/Rádio Estadão. E a gente tem lá, já coloquei uma foto do doutor, pode fazer a sua pergunta ali nos comentários. Pelo Twitter também, já coloquei também ali com a hashtag Rádio Estadão a foto do doutor, você pode responder também com essa hashtag. Doutor, já tinha chegado uma pergunta aqui cedo, vamos ver se o senhor pode ajudar aqui. O ouvinte Renato de Lima, são duas perguntas. Uma, ele pergunta o seguinte: qualquer dor é terrível, mas qual é a de mais difícil tratamento, segundo os profissionais da área? Bom, boa pergunta. A dor mais difícil de ser tratada, entender a classificação que eu vou usar, porque existe duas situações, uma chamada dor por aumento da nocicepção, que geralmente está dentro de um processo agudo inflamatório e que é mais fácil de ser tratada, por exemplo, a dor pós-operatória, a dor de um queimado, porque essa dor ela tem um curso evolutivo que, pela própria natureza, passando os dias, a situação vai melhorando progressivamente. Mas existe um outro padrão de dor que é muito frequente, muito mal diagnosticada e maltratada, que é a chamada dor neuropática. Essa dor neuropática é a dor decorrente, fundamentalmente, da lesão das vias de condução, ou seja, lesão do sistema nervoso. E por que ela se torna muito complicada de ser tratada? Porque o sistema nervoso, em muitas circunstâncias, na grande maioria das vezes, ele não é recuperável. Você não é igual a um processo cirúrgico, que tem um processo inflamatório que vai 3 dias depois estar muito melhor do que no primeiro dia pós-operatório. Então, na dor neuropática, você tem um agravante que é uma lesão do sistema nervoso que não dá para fazer uma restituição à integridade dessa estrutura. E em decorrência disso, você tem, entre outras coisas, a manifestação dolorosa. Esta, por você não recuperar aquilo que foi lesado, fica complicado de ser tratada na sua totalidade. No entanto, não quer dizer que, não curando o paciente dessa lesão, você não possa trazer alívio importante do fenômeno doloroso. Mas, interessantemente, são drogas usadas que não são nem analgésicas, na maioria das vezes. Então, você vai lançar mão entre o arsenal terapêutico medicamentoso, você vai lançar mão de antidepressivos, anticonvulsivantes, porque estas substâncias, elas vão potencializar o sistema inibidor de dor, e vai trazer um alívio a esses pacientes. Então, uma dessas dores, por exemplo, consideradas na literatura como talvez uma das mais violentas que atinge o ser humano, é a neuralgia do nervo trigêmeo, que é um nervo que dá a sensibilidade do rosto. E a manifestação clínica do paciente portador desta doença é uma dor que lembra um choque. Então, ela é um choque, quem já tomou um choque sabe que é muito desagradável. E dura, às vezes, 1 segundo ou menos. Mas tem gente que tem 10, 20, 30 vezes isso por dia. Tanto faz, às vezes dormindo, deitado, acorda com essa manifestação durante o dia, em qualquer situação, estando quieto ou não, falando, bebendo, escovando o dente, lavando o rosto, pode ser fator desencadeante e é uma dor violenta. Então, esta dor deve ser tratada primeiro com anticonvulsivante. A carbamazepina e a oxcarbazepina são drogas ótimas para tratamento disso, e muitas das vezes, quando o paciente não tolera essa medicação, ou você tem que usar uma dose muito alta e vai trazer efeitos colaterais, você pode ter procedimentos simples, feitos ambulatorialmente, que vão resolver o problema desses pacientes.
Tem outra pergunta aqui, olha, aliás, chegou um comentário, mas chegou truncado. O ouvinte aqui, final do telefone 0298, ele diz: conheço o Dr. Cláudio, minha mãe foi paciente dele, excelente, mas aí cortou. Então manda de novo aqui a sua mensagem, não chegou inteira. Mas tem uma outra pergunta aqui, olha, o Xavier: qual o mais potente e eficaz medicamento contra a dor que podemos ter acesso sem receita médica nas farmácias? Lembrando que a automedicação é perigoso, né? Eu acho que até devemos começar falando um pouquinho disso, porque a automedicação, de fato, ela pode retardar um diagnóstico que seria muito importante para a cura do paciente. Um exemplo corriqueiro, vamos supor uma dor de cabeça, não de forte intensidade, mas que está ali, que não era comum, surgiu, todos os dias está incomodando, e o paciente começa a usar um analgésico muito bom e que alivia a dor. Só que às vezes isso pode ser um tumor cerebral. E aí, quanto mais tempo demora para um diagnóstico dessa natureza, talvez mais comprometedor fica o tratamento definitivo dessa situação. Então a automedicação não é saudável que seja feita em lugar nenhum do mundo para nenhuma situação. No entanto, respondendo ainda a pergunta sobre analgésicos potentes, mas que não são comprados com receita médica, que também é um outro dado interessante. Sempre deveria ter uma prescrição médica, uma orientação médica. Mas é claro que analgésicos, tem vários analgésicos comuns aqui no nosso país, né? A dipirona é um deles, paracetamol é outro, que você pode contornar muitas das situações de dor comprando esses fármacos e usando eles na rotina. A gente estava aqui falando, né, no intervalo, até o Marcel Naves estava dando exemplo, acho que da mãe dele, né, Marcel, que demorou aí para ser diagnosticado o problema. E aí, como você falou, tem a dor, às vezes, na lombar, mas que reflete. Eu imagino que seja difícil de você chegar mesmo, né, quer dizer, na região do abdômen ali, a causa mesmo do problema. Então, o que é? Exame clínico? Como que a pessoa tem que ficar atenta aqui? Bom, eu me formei há muitos anos atrás e essa frase que eu aprendi por lá ainda é válida até hoje, que grande parte, quase 75% do diagnóstico que você faz, ele depende da informação que o paciente te dá, que isso chama anamnese, é uma conversa, e depende também do exame físico. Esses dois, eles vão quase preencher 70%, 75% de um diagnóstico. E quando há dúvidas, aí vem os chamados exames complementares, que pode ser exames laboratoriais e exames de imagem também, né? Os exames neurofisiológicos, como eletroneuromiografia, potencial evocado, eletroencefalograma, e os de imagem, principalmente os raios-x, ultrassom, tomografia e ressonância magnética, é quase certo que você vai conseguir, juntando a história obtida, o exame físico feito e mais os exames complementares, com uma probabilidade alta, você chega a um diagnóstico de certeza do que está acontecendo. Tá certo. Você falou aí, né, da dor de cabeça, tal. Lógico que as pessoas sempre temem o pior, mas tem gente que às vezes não vai no médico, doutor. Porque se for um tumor eu não quero nem saber. Tem isso também, Tem isso também, parece pode que assustar as pessoas de cara. O homem tem mais medo isso e mais restrição de procurar o profissional. Parece que a mulher ela é um pouco mais cuidadosa. Verdade. Então, é interessante isso, que até pela tolerância da dor também, talvez culturalmente, a mulher, porque ela tem o ciclo menstrual, muitas vezes a menstruação é acompanhada de cólicas, ela tem o parto, né? Coisa que o homem também não tem. Então, talvez culturalmente ela tenha sido educada de forma a suportar um pouco melhor a dor do que o homem. E mais corajosa de ir lá investigar o que é. É verdade. O homem é um pouco mais covarde para isso. Tá certo. Olha, continua aqui ligado aqui na Rádio Estadão. A gente continua com o Dr. Cláudio Fernandes Correia. Ele vai falar ainda pra gente durante meia hora. Dá tempo de você mandar a sua dúvida aqui sobre a dor visceral. Então, não fica com vergonha não. Manda aqui a sua pergunta que o Dr. Cláudio, a gente vai tentar aqui ajudar você a resolver essa dúvida que você tem. Torpedo 50093, põe a palavra Estadão e depois a sua mensagem. Tem aqui no Facebook da rádio, facebook.com/rádio Estadão. Eu coloquei lá uma foto do Dr. Cláudio, você pode fazer a pergunta ali nos comentários. E também
já tem uma pergunta aqui do Neto Martins, daqui a pouco eu faço, ou pelo Twitter é só colocar a hashtag Rádio Estadão. A gente volta a conversar aqui com o Dr. Cláudio Fernandes Correia, ele é neurocirurgião funcional, também coordenador do Centro de Dor do Hospital 9 de Julho. Assunto de hoje, a dor visceral. Chegou aqui uma pergunta pelo Facebook aqui da rádio, facebook.com/Rádio Estadão. Coloquei aqui uma foto do Dr. Cláudio e aí tem aqui o ouvinte que comentou aqui embaixo da foto perguntando, né? O Neto Martins. Tive câncer no pulmão faz 1 ano e meio. Tumor fibroso solitário, 4 quilos. Tomo drogas e ainda sinto dores insuportáveis na região. Esta dor irá passar? Tomo a gabapentina. Tive um AVC com a carbamazepina, é isso? Carbamazepina. Isso. Bom. O que dá pra dizer? Claro que o senhor não é médico dele, né? Mas o que dá pra falar? Então, ele citou aquilo que nós falamos há minutos atrás, dois tipos de fármacos, de medicamentos, que não são analgésicos clássicos, mas que interferem na dor neuropática, que é a gabapentina, que é um anticonvulsivante, né? Hoje tem um pouco mais moderno que ele, mas que não necessariamente é superior, que é a pregabalina, e o outro, que também é um anticonvulsivante, que é a carbamazepina, que esse aí é mais utilizado para dor com padrão de fisgada, pontada. Enquanto que o primeiro, gabapentina ou a pregabalina, se fosse usada, seria mais para uma dor constante, mais uma dor tipo queimação, uma dor em aperto às vezes. Agora, evidentemente que neste caso, eu não estou ouvindo qual é o padrão da dor, mas poderia ser usado analgésicos. Então nós temos alguns opiáceos, não necessariamente a morfina, mas derivados da mesma, como por exemplo a oxicodona e a metadona, que são excelentes analgésicos e certamente poderiam estar associados a esses medicamentos. Além do que, está também faltando, considerando a dor neuropática, um antidepressivo que pode ser até do grupo dos chamados tricíclicos, que é remédio simples, barato, pode ser feito até em farmácia de manipulação. Então, o segredo é assim, se não está dando certo, precisa ver também a dosagem de cada uma das duas medicações que ele disse, que já, uma delas parece que não deu certo, que foi a carbamazepina. Isso. Mas a outra precisa ver a dose, porque a gabapentina, para funcionar, precisa mais ou menos 1.800 miligramas por dia. E na maioria das prescrições que eu percebo, às vezes tem 300, 600, quer dizer, é uma subdose e não vai obter o resultado adequado dessa medicação. Mas nesse caso aqui, quer dizer, era um tumor, né, a dor. Se retirou o tumor, não teria que ter passado a dor? Então, mas aí vem uma outra condição. É que, uma vez removida a causa primária, o ato de remover pode gerar lesões neurológicas e que vão ser sequelas do procedimento. A própria quimioterapia pode dar um quadro de neuropatia, dor neuropática, que também é complicado ser tratado depois. Então, nem sempre os tratamentos com o objetivo de remoção da causa são inócuos no sentido, ou seja, são simples no sentido de não trazer complicações, entre estas a dor subsequente ao procedimento. Tá, e aí tem que tomar esses medicamentos para sempre? Ou pode passar? Lembrar que existe também um outro grupo de ações que nós não falamos até o presente momento, que são a parte intervencionista. Eu, como neurocirurgião funcional, muitas vezes implanto um eletrodo e isso evita muitos dos remédios. Então, como é que é isso, então? Então, depende. Você pode colocar numa lesão neurológica, sabendo que existe, então a montante dela, você pode colocar um eletrodo ao nível da medula e esse eletrodo ali colocado tem uma bateria que é igual um marca-passo do coração. Eu lembrei do marca-passo. Igualzinho, é a mesma empresa que produz um, produz o outro. Sim. E essa geração de estímulo constante vai bloquear ao nível da medula a propagação do estímulo doloroso até o cérebro, evitando com que a dor se manifeste da maneira que antes se manifestava. Mas aí não cai naquele outro problema da dor, quando a dor protege ou não? É só nessa dor específica? Não evita a proteção. Se você espetar a mão numa agulha, vai sentir do mesmo jeito. É só a dor neuropática que estaria sendo bloqueada nesse caso. Crônica, né? Exatamente, a dor crônica nesse caso. E esse tipo de procedimento ele já é feito pelo SUS ou não? Ainda está muito no começo? Como é que é? Não existe isso regulamentado assim de forma
nós somos num país imenso. Se você olhar norte, sul, leste, oeste, é um dos maiores países do mundo. E se falar em medicina no nosso país, depende de qual a região que você está falando. Aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, o Hospital das Clínicas é uma referência importante, mas cuja demanda ela é reprimida, porque não dá para envolver todos os pacientes necessitados que estão nessa classificação de ser atendido pelo SUS. Mas os convênios e seguros-saúde, pela legislação brasileira, têm direito a esse tipo de tratamento também. Então, é claro que a gente tem que pensar na população como um todo, não de forma seletiva. Mas esse universo pode ser menos ou mais satisfeito em determinadas regiões do nosso país. Tá certo. E esse tipo de tratamento aí que o senhor explicou agora pra gente seria o mais moderno hoje em dia? É um tratamento, porque é um tratamento chama neuromodulatório, é um de estimulação, ele não é ablativo, ele não é de lesão, certo? Só que ele é invasivo, porque você precisa fazer uma punção ou uma incisão para introduzi-lo. Mas é uma cirurgia extremamente benigna, com pouca morbidade, ou seja, possibilidades de complicação, né? E que costuma ter excelentes resultados, como inúmeros trabalhos publicados na literatura mundial já há décadas. O André está perguntando aqui, se crianças também podem ter esse tipo de dor visceral e se existe aí uma faixa etária que é mais atingida? Não, qualquer faixa etária pode ter dor visceral, sem dúvida alguma, inclusive crianças, né? As crianças, elas, a dor que mais predomina, às vezes, para aqueles que têm uma predisposição, são as enxaquecas, dores de cabeça. Tem uma dor chamada do crescimento, que isso é bastante discutido, mas que existe sim, está relacionado ao crescimento ósseo, né? Então, mas de qualquer maneira, as costas também, principalmente em pessoas mais jovens, podem estar presentes como dores prevalentes nessa população de menor idade. Tá certo. Olha, tem aqui uma outra pergunta. O Lucas pergunta se estímulos externos podem provocar a dor visceral. Bom, é muito genérico isso, mas eu poderia dizer que, aproveitando a pergunta, que fatores ambientais, externos, inclusive de relacionamento, de humor, podem piorar qualquer dor existente num paciente. Assim como coisas boas que acontecem, essas dores, essas boas coisas estimulam o sistema inibidor de dor e a pessoa pode ter uma melhora importante. Alguém chega para trabalhar com uma dor de cabeça, vamos inventar uma escala de 0 a 10, nível 7, importante. Chega lá e fala, olha, você está aqui uma carta que, não sei se você lembra, você pediu um aumento do salário, que hoje foi concedido esse aumento. E você, inclusive, vai ter aí um período de descanso acima do que você imaginava. Quer dizer, só boas notícias. Essa dor de 7 passa para 3. E o oposto pode acontecer também. O senhor falou aí de essa escala, né? Isso é importante para o paciente quando ele chegar, eu tô com dor, porque para cada pessoa a percepção é de um jeito, né, doutor? Exatamente, é muito importante porque no planeta nosso, nós usamos essa escala, já que a dor não tem uma máquina, por toda a evolução que nós chegamos em tecnologia, não tem uma máquina que vai provar que a sua dor que você está dizendo ter, ela de fato existe e de fato ela é na intensidade que você está dizendo que ela atingiu. Então, há um parâmetro muito importante, aí não depende nem do nível cultural da pessoa. Você explica com uma régua, com a sua caneta, falando, olha, imagina que 0 não existe dor. E ela pode ir aumentando 1, 2, 3, 4, 5, até chegar a 10, onde ela é máxima, na sua opinião. Então, hoje, qual é o valor que você dá para isso? E sabe qual é muito boa essa escala? Porque você institui um tratamento, ele volta, vamos supor, 4 semanas depois, e você fala, lembra quando você chegou? Você falou que era 7. Hoje, com o tratamento, ela é igual, mais ou menos que 7. Não. E muitas vezes, então, se for bom, né? Ela fala, nossa, doutora, ela passou de 7 para 2. Entendeu? Então, é um parâmetro que é válido em qualquer lugar do mundo.
Tá certo. Olha, a gente vai continuar aqui mais um bloco com o Dr. Cláudio Fernandes Correia. Ele é neurocirurgião funcional. Você pode mandar sua pergunta, dá tempo ainda. 50093, põe a palavra Estadão, depois faz a sua pergunta. Pode participar no facebook.com/Rádio Estadão ou no Twitter, é só colocar o Jogo da Velha Rádio Estadão. Tem aqui um SMS que chegou, mas a pessoa chegou em branco, viu? O final do telefone é o 6814. Manda de novo. Tem que colocar a palavra Estadão, fazer a sua pergunta e enviar para o 50093. Dá para participar também aqui pelo Facebook da rádio, facebook.com/Rádio Estadão. Tem aqui uma outra pergunta, doutor. O Ricardo, ele quer saber se tratamentos alternativos, né? Acupuntura, fisioterapia, podem ajudar a diminuir a dor. Qual a sua posição sobre isso? O tratamento da dor crônica, ele é sempre dito e de fato deve ser multiprofissional e multidisciplinar. O que quer dizer isso? Multiprofissional porque vai envolver profissionais da fisioterapia, profissionais médicos, profissionais da psicologia, dentistas. Até dentista? Até dentista, porque na dor crânio-facial muitas vezes há componentes de oclusão, processos inflamatórios, disfunção da articulação temporomandibular. Então, esse profissional também é muito importante. Então, faz parte, entre esse arsenal que você lança a mão, além de medicamentos, como já falamos aqui, ou procedimentos operatórios para implantar eletrodos, ou sistemas de liberação de drogas, ou outros tipos de procedimentos, mas tem também na medicina física, acupuntura, manobras de quiropraxia, RPG, pilates, tudo isso faz parte. Hidroterapia, hidroginástica, natação, quer dizer, a água é um excelente meio porque ele amortece o impacto do movimento. Então, claro que vai depender de cada caso. Pessoas, por exemplo, que são muito tensas quando colocadas numa piscina, não vai ajudar para relaxar a musculatura, porque elas não gostam da água. Então cada caso é um caso, vai depender da idade, vai depender da condição dolorosa para ser indicado um ou outro. Mas, de fato, são vários os tratamentos, ele é multidisciplinar e ele é multiprofissional. Tudo isso, então, pode ajudar? Pode. Tá certo. Olha, a Laura está perguntando como é o tratamento da dor abdominal no caso de grávidas. Imagino que quando a grávida tem algum outro problema, né? Não por conta da gravidez. Então, tem que entender o mecanismo que está gerando essa dor, né? Se for um processo muscular, porque tem várias situações no abdômen, desde lá dentro as vísceras, suas membranas, os vasos que irrigam essas estruturas, toda a musculatura envolvida, entender a fisiopatologia, ou seja, a causa desse problema. Muitas vezes pode ser postural, e isso pode ser tratado aí com medicina física, alguns medicamentos. Lembrar que numa grávida, até o 3º mês da gravidez, é um consenso mundial também tentar evitar medicamentos na medida do possível, né? Porque está na formação do feto e algumas drogas podem interferir nessa formação. Então é bom que seja evitado. Mas depois dessa fase, a maioria dos medicamentos podem ser administrados, sem prejuízo. Olha, o José Eduardo, ele está perguntando aqui a sua opinião sobre tratamento com florais de Bach. Eu não tenho nenhuma experiência, mas sei que existe, já vi muitos pacientes que fazem uso, alguns referindo melhora clínica. E eu acho assim, lembrem que eu disse que a dor neuropática, que é uma das mais comuns, é uma dor que não se cura, mas que se trata. Então, tratamentos alternativos, eles nunca um médico que não dispõe da tecnologia vai fazer uma crítica muito profunda, porque ele também, o médico, não é, na alopatia, não é capaz de resolver completamente toda a questão. A gente está falando então, vamos falar da homeopatia também. Exatamente, funciona da mesma forma. Existem melhoras clínicas indubitáveis sobre resultados com a homeopatia. Não é uma área que eu atuo, mas lá no Centro de Dor do Hospital 9 de Julho tem pessoas que lidam com esse tipo de fármaco também e pode orientar para aqueles que têm preferência por essa linha de tratamento.
Olha, chegou aqui a pessoa que tinha mandado em branco, tá só elogiando aqui a nossa conversa, diz excelente, como sempre, assunto, dor e neurociência. Tem aqui uma outra questão que é sobre, a gente falou já da homeopatia, a gente falou de florais de Bach. Com relação à pedra no rim aqui, a pessoa está perguntando se a cólica renal é considerada uma dor visceral. Então, isso é importante, porque é sim uma dor visceral, porque mesmo o ureter, onde há uma comunicação daquilo que é filtrado no rim e que passa para a bexiga para ser depois eliminado, esse conteúdo todo, tanto o rim quanto o ureter, são vísceras sim. E aí, a pedra no rim é uma das, que é chamada cólica nefrética, né? Cólica renal, é uma das dores violentas que pode atingir o ser humano, mas é considerada uma dor aguda. É claro que pode haver recorrências, ou seja, episódios repetitivos, e acaba, em alguns casos, sendo uma coisa crônica, ou seja, sempre há a reagudização de uma cólica nefrética ou renal. E isso são vários fatores, incluindo aí a predisposição genética, né, que facilita para certos pacientes ter essa formação de cálculos dentro do rim, na parte calicial, que vai sendo às vezes excretado e entope esse canal de drenagem, que é o ureter. E aí vem o fenômeno doloroso, que normalmente é tipo cólica, de forte intensidade, muito forte, associada a sintomas que nós chamamos neurovegetativos, que é sudorese, palidez, e até a sensação de desmaio que pode acontecer num caso muito intenso de dor. O Mário está perguntando aqui com relação à prevenção. Ele diz que se alimenta bem, que corre todos os dias, se dessa forma ele está livre da dor visceral. Eu acho que não tem uma coisa a ver com a outra diretamente, porque se ele corre todo dia, ele precisa entender, deve ser jovem, ainda está tudo bem, mas ter cuidado com as articulações, porque há uma sobrecarga importante, mesmo com tênis, fazendo toda a proteção adequada. Então, tudo, eu diria que precisa ser bem dosado. A coisa que é muito boa. Por exemplo, um dos maiores índices de problemas que tem nos ombros, e eu sou um exemplo disso, é a natação. E todo mundo já ouviu falar que é um dos melhores esportes que tem. Então tudo depende da intensidade. Então quando eu falo que a natação pode trazer problema em ombros, são nadadores profissionais que ficam às vezes 6, 7 horas na piscina todos os dias. E isso também mostra que mesmo sendo uma boa coisa, às vezes pode trazer algum malefício. Tem aqui a Joceline, ela está perguntando sobre a fibromialgia. Qual é a relação com essa fibromialgia? A fibromialgia é uma síndrome que predomina no sexo feminino, que predomina na 3ª e 4ª décadas de vida, mas que pode ser antes e pode ser também depois, e que se caracteriza por dor na musculatura. Então, desde dos pés até a cabeça, como tudo tem músculo, a pessoa pode ter dor em qualquer um dessas regiões, predominando naquelas regiões onde mais se concentram músculos, que é a cintura chamada escapular, que é aqui na região dos ombros, e a cintura pélvica aqui na região do abdômen e do quadril, porque ali tem muita massa muscular. Então, essas microcontraturas da musculatura